Boa noite, estamos a todos, a todas, bem-vindos. Já tivemos um momento extraordinário que certamente nos introduziu num espírito de louvor também e de celebração e ao mesmo tempo de rigor de partilha de pensamento, e é isso que neste segundo dia das Jornadas de Teologia, e aproveitamos para cumprimentar e para felicitar a revista Cenáculo e na pessoa do seu diretor, o nosso Pedro, que tão bem preparou e coordena estes 3 dias aqui na nossa cidade e disponibilizando para a Igreja de Jesus Cristo presente nesta cidade uma reflexão extremamente importante, como certamente já se aperceberam, sobre a juventude, os jovens e a Igreja. E hoje, concretamente, o tema que nos traz aqui, como se vê no programa, é precisamente os jovens e a Igreja. Pensarmos, de facto, as linguagens de futuro, os lugares de encontro. E para isso nós hoje temos alguém que é muito conhecido e se calhar com sempre uma aura de mistério também, o professor Eduardo Duque. O professor Eduardo Duque, ele é doutor em Sociologia. Eu só vou lembrar porque é uma figura muito conhecida na cidade de Braga, em Portugal e também fora do contexto nacional, e por isso ficamos muito felizes por o poder introduzir aqui simplesmente e lembrando algumas facetas da sua formação académica, outras que não mencionarei aqui e que são conhecidas por cada um de vós, com o distinto e o devido destaque que lhe possais dar. O professor Eduardo Duque é doutor em Sociologia pela Faculdade de Ciências Políticas e Sociologia da Universidade Complutense de Madrid, em 2008. Mestre em Filosofia pela Universidade do Minho, em 2002. Licenciado em Teologia pela Faculdade de Teologia da UCP, que é em Braga, em 1999. Ele é professor da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais da UCP e é membro integrado do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho, onde trabalha como investigador, integrando o grupo de estudos culturais do Centro de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho e membro também colaborador do Laboratório 2 da Universidade do Minho. As suas áreas de investigação, só vou recordar o grande foco do professor Eduardo Duque, professor e padre também Eduardo Duque. As suas áreas de investigação e atuação têm incidido, e é do conhecimento de todos vós, limito-me a lembrar, sobre as gerações, trajetórias sociais, percursos de vida. Análise também do impacto e desenvolvimento social nos valores contemporâneos, particularmente nos valores religiosos. Também outro dos grandes segmentos da sua investigação e do seu labor académico passa pela análise do tempo social e das temporalidades, a adequação de diferentes metodologias na análise das tendências socioculturais. E a par da docência universitária, ele tem integrado vários projetos, numerosos projetos na investigação nacional e internacional e participado em diferentes estudos de avaliação, também com publicações associadas a todas essas investigações e com publicações em revistas de topo e também ao nível da publicação de livros, quer individualmente, quer em coletivo. É membro do Conselho de Curadores da Fundação Brácar Augusta e é presidente da Assembleia da Comissão de Proteção ao Idoso. Era um detalhe, confesso, que eu não conhecia e apreciei muito encontrar no seu currículo, precisamente, professor Eduardo Duque, este detalhe. Um dos seus últimos livros, editado em 2022, intitula-se Valores e Religiosidade em Portugal. Certamente muitos de vós já o tiveram em mãos e já leram, mas está disponível para um aprofundamento da vossa parte, da nossa parte. Valores e Religiosidade em Portugal é o tema, é o título, Comportamentos e Atitudes Geracionais. É editado pelas edições Afrontamento e antes deste, portanto, que não é o penúltimo, antepenúltimo, se me permite, porque antepenúltimo, como antepenúltimo, em coautoria e interessa de facto referir esta obra também, Diferentes abordagens do envelhecimento. Uma obra de referência e que vale a pena de facto aproximarmos. Este foi distinguido com o Prémio Extraordinário da Universidade Complutense de Madrid.
que é também honramos-nos muito com esta distinção. Penso que também ainda nas edições Afrontamento está a sair o mais recente, aí sim, mais recente livro, uma publicação cujo título, e se a professora depois confirma se está correto, é O Trabalho e a Juventude. E a juventude face ao trabalho, como título. Portanto, trabalho e a juventude face ao trabalho. O caso dos jovens de Braga, portanto, sempre uma questão muito concreta e uma preocupação muito concreta com a região, com o norte e com a região de Braga, mas com certeza estendendo-se essa preocupação aos jovens do mundo todo, como é óbvio. Refiro que este estudo é um estudo encomendado pela Câmara de Braga. Ora, o seu professor é um homem cristão, inteligente, empático, solícito, com um distinto espírito de elegância. Um sacerdote da Igreja de Jesus Cristo. Honra-me muito conhecê-lo. Eu chamo-me Isabel Varanda, sou professora na Faculdade de Teologia e tenho este gosto de moderar simplesmente este momento. Agradeço muito o facto de poder beneficiar da sua proximidade, da sua amizade. Bem-haja por tudo. Pensamos que a sua intervenção hoje vai plasmar muito da sua experiência como jovem, com os jovens, ao longo de décadas, bem como as inúmeras publicações científicas com foco nas diferentes gerações e sempre tendo em vista uma melhor compreensão da juventude hoje. Sr. Professor, estamos na expectativa de o escutar, tem a palavra. Bem, muito boa noite a todos, obrigado por terem vindo. Depois de ouvir as palavras da sua professora Isabel Varanda, fiquei com a sensação de que não era eu, era uma outra pessoa, não é? Mas, de facto, a sua professora é muito amável nesta sua apresentação. Eu cumprimento o Pedro Martins e cumprimento-vos a vós, que viestes passar aqui algum tempo depois do vosso jantar, e eu espero que seja um tempo bem passado, no fundo, em que possamos fazer aqui alguma reflexão sobre o tema que nos pediram, que o Pedro Martins nos pediu, a Igreja e os jovens, caminhos de encontro e linguagens do futuro. A sua professora Isabel, creio que situou precisamente bem aquilo que me interessa. Aquilo que me interessa e sobre o qual eu tenho investigado não é os jovens enquanto jovens, não é no sentido da moda, no sentido da publicidade, etc. Não é por aí. É os jovens no contexto das gerações. Para quê? Porque assim compreendemos a infância e compreendemos também os adultos. E compreendemos como é que a nossa sociedade está a mudar. É aquilo que me interessa. É como é que a nossa sociedade está a mudar. Para que sociedade é que nós estamos a caminhar? No fundo é isto, não é? Bem, dito isto, vamos então quero partilhar só um bocadinho aquilo a que me proponho refletir convosco. Então, inicialmente, fazer um enquadramento teórico sobre o que é isto da juventude. Depois falaremos sobre os jovens na atualidade, ou seja, depois do enquadramento teórico, vamos para uma parte um bocadinho mais prática, no fundo. E aí veremos os jovens hoje, depois a sociedade em que os jovens hoje estão inseridos, a nossa sociedade, depois os desafios da Igreja, ou seja, o que é que os jovens esperam da Igreja e o que é que a Igreja deveria ser e pode ser que não esteja a ser. No fundo, a minha reflexão é esta, é este arco, não é, que eu tentarei hoje trazer-vos aqui. Começamos, antes de mais, por dizer que qualquer análise da juventude implica saber, antes de mais, que o ser jovem variou muito ao longo dos tempos. Ao longo das gerações, esta ideia de ser jovem não foi sempre a mesma. As suas representações mudaram e mudaram muito.
é aquilo que eu vou tentar dizer. Porquê? Porque a juventude, mais do que ser representada e ser definida por uma idade biológica, ela foi percepcionada como uma categoria que se construiu cultural e socialmente. Ou seja, então a juventude, esta é a primeira nota e é determinante, a juventude não é a idade de X a X. Até podemos atribuir-lhe uma idade, mas essa idade é muito diferente aqui ou diferente em África. Temos concepções de visões diferentes, ou noutros países, ou na Ásia, por exemplo. Então a juventude é, acima de tudo, uma construção social e uma construção cultural. É exatamente este percurso, neste enquadramento, no fundo, teórico, que eu procurarei refletir convosco. Na Antiguidade Clássica, para gregos e para romanos, a idade da juventude era uma idade muito transitória. A juventude não estava descolada do mundo adulto. Porquê? Porque o mundo adulto é que era a grande referência. Nós hoje temos como referência, vamos perceber, hoje temos como referência a juventude. Toda a gente quer ser jovem, mas antigamente não era assim. Toda a gente queria ser adulto, não é? Na Grécia Antiga, a educação do jovem fazia-se essencialmente a partir dos heróis. Por exemplo, Aquiles, toda a gente queria ser vitorioso, valente, conquistador, esta ideia. É? Então, mas faz sempre pelo processo da imitação. Ou seja, eu quero ser como aquele herói e então para isso eu vou imitá-lo. A ideia do processo educativo pela via sempre da imitação, não é? Como dizia Platão, não observaste que quando se pratica durante muito tempo, a imitação se infiltra no corpo, na voz, no modo de ser e transforma o caráter alterando a natureza? Ou seja, esta ideia, se tu conviveres com aquela pessoa, se tu tiveres no horizonte aquele herói, vais imitá-lo tanto, tanto, tanto todos os dias que tu vais aprender a viver como ele. Na Grécia já não era o herói, era uma figura familiar. E era uma figura familiar cujo objetivo era manter a identidade da família ou até resgatar aquela identidade. Plínio, o jovem, dizia assim: educa-se para que um dia o jovem venha a ser a imagem do seu avô. Muito curiosa esta ideia. Ou seja, por isso é que se compreende, filho de pedreiro há de ser pedreiro. É clarinho, porque se educa para que um dia aquele jovem venha a ser a imagem do seu avô. Ou seja, aquela ideia da continuidade. Não havia mobilidade social. Não se pensava nesta questão como se pensa hoje. Havia a ideia da linearidade histórica, não é? Ora, esta questão, no fundo, vai prosseguindo durante toda a Idade Média. A ideia do processo educativo pela via da imitação. E só no século XV é que, com o triunfo das monarquias absolutas, com o aparecimento da burguesia cortesã, é que surge a necessidade de quê? De se preparar as crianças, que não eram tidas, era a infância, ou seja, vejam bem, infância e infãs não falam. E porque não falam, eram muito conotadas até com os doidos, com os loucos. Eles não falavam. Só a lei de Cornélia, em termos de direito, é que os protegia, porque as crianças não tinham nenhum estatuto, como é óbvio. Não é? E, então, só a partir desta altura, com as monarquias absolutas, a partir do século XV, é que existe pela primeira vez a preocupação de separar, de certa forma, o processo educativo para a infância e o processo educativo para os jovens.
No século XVII, com a pedagogia protestante, particularmente com Comênios, quer em termos teóricos, quer depois na prática, existe uma separação muito acentuada, já, em todo o processo de escolarização da infância da juventude. E isto ganha consistência quando, com Rousseau começa a refletir, já no século XVIII, quando ele começa a refletir sobre o quê? Sobre o modelo dos adultos não pode ser aplicado ou não pode ser transmitido à infância e à juventude. E porquê que não pode ser? Porque a infância e a juventude têm particularidades e têm uma natureza próprias. Como sabemos, Rousseau, né, olhava para as pessoas como elas, quando nascem, já não nascem, como dizia John Locke no século anterior, no século XVII, né, já não nascem como tábua rasa. Não, não. Rousseau deu um salto qualitativo e dizia: as crianças, as pessoas, quando nascem, nascem boas. E quando é que muitas vezes elas deixam de ser boas? Quando estão em contacto, quando começam a estar em contacto com o exterior. Então a pessoa nasce boa, depois em contacto com o exterior, com a perversidade, no fundo, que vinha do mundo dos adultos, então é que a criança ou o jovem se transformava num perverso também. Porque na generalidade, a natureza das pessoas seria boa à nascença. Então, o Rousseau trabalha profundamente esta ideia da separação destas idades, da infância e da juventude. Estamos no século XVIII. A partir de meados do século XIX, mais um grande salto qualitativo. O que é que acontece? Já estamos relativamente mais próximos de nós. Então dá-se como que o alargamento do processo o alargamento do processo da escolarização. E neste alargamento as pessoas vão para a escola, naturalmente, mas há um grande abandono precoce da escola. E porquê? Porque deste abandono resulta a entrada no mundo do trabalho e depois, completava-se, no fundo, o seu ciclo de vida. As pessoas casavam e constituíam família. Era o ciclo de vida. Ou seja, abandonava-se a escola. Aqueles que podiam estudar, não é? Abandonava-se a escola muito cedo. Para quê? Para entrar no mundo do trabalho. Vejam a importância do trabalho, que estava profundamente unido. Por isso é que eu estou a dizer que o mundo dos adultos estava completamente colado ao mundo juvenil. Não havia separação praticamente entre a juventude e o mundo dos adultos, porque eles iam para a escola, mas abandonavam e entravam então no mundo do trabalho, casavam e tinham filhos. Este era o percurso dos homens. As meninas, aqui uma pequenina diferença. Porquê? Porque também as senhoras, as raparigas, abandonavam de facto também precocemente a escola, mas já não era para entrar no mundo dos ofícios, no mundo do trabalho, não. Era para se tornarem domésticas, como nós sabemos. Quando é que isto muda muito? Muda de forma revolucionária? A partir da Segunda Grande Guerra. A partir da Segunda Guerra Mundial, há uma mudança substantiva em todo este percurso. E porquê? Essencialmente porque nos anos 60, um bocadinho antes até nos Estados Unidos, nos anos 50 nos Estados Unidos e depois nos anos 60 na Europa, surgem aquilo a que se chama os movimentos de contracultura. Nós já ouvimos falar disso, não já? Os movimentos de contracultura. O que é que eram isto, os movimentos de contracultura? Aqueles movimentos de jovens, dos hippies, por aí fora, que lutavam essencialmente por quê? Lutavam pelas liberdades, pela autorrealização, pela autonomia. Nós não queremos estar dependentes dos nossos pais, etc. Autonomia. Tudo o que tinha a ver com essa liberdade, no fundo. E também, simultaneamente, rejeitavam tudo aquilo que vinha das hierarquias e também todo o poder da autoridade. Então, começamos a perceber que a partir dos anos 60 há de facto uma grande mudança.
A juventude começa-se a afirmar. Não se afirmava até então. A juventude estava colada ao mundo dos adultos. Ela tinha escola, que tinha, não é? Mas de repente abandonava, entrava no mundo do trabalho e acabou. Não é? Constituía a família, já não tinha hipótese de viver a sua juventude. Ora, com estes movimentos, com estes grupos de contracultura, também nos anos 60, poder-se-ia dizer, na Europa alargada, no mundo ocidental alargado, e depois nos anos 80, anos 90, isso está muito bem documentado, há muita coisa escrita sobre esta questão que estamos aqui a falar, não é? Nos anos 80, 90, nos países do Sul, em Espanha e em Portugal, dá-se aquilo a que nós chamamos o grande exponencial da escolarização, a massificação do ensino, não é? A massificação do ensino. Ora, com a massificação do ensino, as pessoas tiveram, de facto, todas a oportunidade de estudar. Estamos a falar da geração que tem hoje 60 anos, né? Muitas pessoas tiveram a oportunidade de estudar, não é? Muitas, em relação ao passado, como é óbvio, não é? A partir dos anos 80, 90 em Portugal, há anos 80 na nossa vizinha Espanha, nos países do Sul. Ora, a partir desta altura, dá-se como que uma grande separação do mundo escolar, do mundo do trabalho. Então, por um lado, aumenta a ligação a ligação à escola, por outro lado, dá-se o abandono ao mundo do trabalho. Como as pessoas passavam muito tempo na escola, começaram a socializar-se com quem? Com os do mundo do trabalho ou com as pessoas, com os seus pares? Essencialmente com os seus pares. As pessoas começaram a socializar-se com os seus pares. Começa aqui a primeira grande ruptura, mas ruptura em que os jovens começam a falar uma linguagem que já não é dos seus pais. Já não lhes preocupava aquilo que os seus pais comunicavam. Há um mundo diferente, um mundo diversificado, o mundo dos jovens e, de facto, o mundo das pessoas que se identificam com o trabalho, o mundo dos adultos. E a juventude, é isto que eu quero transmitir. A juventude, a partir daí então, começa a ganhar valor e a identificar-se como uma categoria autónoma pela primeira vez na história. Começa a desvincular-se do mundo dos adultos e começa toda uma indústria a aparecer centrada nos jovens. É? Começa a surgir a sociedade do consumo, começam a surgir, voltadas para as escolas, as indústrias educativas, tecnologias e gadgets. Começa a falar-se em fitness e lazer, começa a falar-se em fast food, em não sei quê. Ou seja, perceberam? Toda uma linguagem que o mundo, que os mais velhos não compreendiam. Não compreendiam. E porquê que eles não compreendiam? Toda a gente vai compreender. Não compreendiam porque eles tinham sido socializados no mundo que não era seu. Os mais velhos tinham sido socializados num mundo sacrificial, em valores de sacrifício, do trabalho duro, dos calos nas mãos, do suor. E, entretanto, estes mais velhos olham para os jovens e dizem: nós começamos a ter pouca coisa que nos identifica uns e outros. Não é que os jovens não quisessem bem, não é que os adultos não quisessem o melhor do mundo para os seus filhos. Claro que sim. Mas eles tinham sido socializados num tempo duro, num tempo profundamente diferente de sacrifício, enquanto que os jovens estavam a ser socializados entre os pares, com o surgimento das marcas, a sociedade do consumo, com outro mundo, com a publicidade aqui entra de uma forma arrojadíssima a transformar a forma como os jovens veem o mundo. Isto, claro, isto vai fazer com que
o universo juvenil, o universo dos jovens, se vá distanciando cada vez mais do mundo dos adultos. E leva a que os adultos deixem de ter experiências que transmitir aos jovens para que os jovens se integrem no mundo que já não é deles. Ou seja, para que a mensagem passe, é preciso duas coisas: transmissão e reconhecimento. Há muita coisa escrita sobre a transmissão e há pouquíssima coisa escrita sobre o reconhecimento. O problema é este. O problema é que, por um lado, então, os mais velhos, os pais, não conseguiam transmitir e, por outro lado, os mais jovens não conseguiam reconhecer aquilo que os mais velhos estavam a transmitir. Não se reviam naquilo e, como tal, não reconheciam. Quando os mais velhos dizem, pois é que eu fui educado num tempo em que para aquecer o leite era preciso o fervedor e depois ao lume e depois aquela história às vezes até virava porque não sei... O quê? O que é isso? Eu não sei o que é isso. Eu meto lá 1 minuto e meio ou lá o que é aquilo. Está feito. Está aquecido no micro-ondas. Eu não sei que mundo é esse. Pois é que eu fui educado num tempo em que a televisão era preto e branco. E o que é preto e branco? Eu tenho que ir ao museu ver o que é isso. Começa-se de facto... não é. Não há aproximação. Não há... Isto foi potenciado com o quê? Com o desenvolvimento das redes. Profundamente potenciado. Este ato, esta separação, este distanciamento entre a juventude e o mundo adulto foi todo ele profundamente potenciado exatamente por exatamente potenciado pelas redes, como sabemos. Ora, poder-se-ia dizer que pela primeira vez a juventude adquire um estatuto nunca antes visto. Nunca. Porém, e termino este enquadramento teórico, não nos vamos alongar porque temos outras coisas para dizer, uma dimensão mais prática. Porém, a juventude vive um paradoxo. E qual é o paradoxo que esta juventude vive? E é intenso. É fácil de compreender. É que, por um lado, a juventude passou a ser o modelo para a sociedade de hoje. Toda a gente quer ser jovem, toda a gente quer vestir como um jovem, toda a gente quer estar nas redes como os jovens estão, toda a gente quer comer o que os jovens comem, etc. Esta ideia da juventude, toda a gente quer ter a pele esticadinha como os jovens têm. Vamos fazer uma operação plástica, vamos não sei o quê, vamos endireitar o nariz, a boca, não sei. Porque aquela ideia de ser jovem, isto não existia como percebemos no passado. Porque a juventude sempre esteve colada à idade adulta, que era a idade modelo. Hoje não. Hoje a idade modelo são os jovens, não é? Às vezes até nós sabemos bem as figuras que alguns fazem depois de se divorciar. Não é? Está tudo dito, não está? Vamos passar à frente. Ora, mas então a juventude é por um lado exemplo, dizíamos, é por um lado modelo, mas por outro lado vive profundamente insatisfeita e até de certa forma angustiada. E porquê? Porque é a primeira geração que tem diplomas como os outros nunca tiveram, falam línguas como os outros nunca falaram, viajam como os outros nunca tiveram oportunidades de viajar, etc, 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 mas vivem profundamente precarizados. Têm tudo, jovens, já viram? Têm um mundo à mão, mas vivem uma vida profundamente precarizada. Vivem mesmo. Vivem. Esta taxa de emprego, termino aqui, esta taxa de emprego que nós temos agora muito baixinha, para o mundo juvenil é uma dor tremenda. Porque, em boa verdade, eles estão empregados, mas recebem pouquíssimo. O próximo livro toca bastante nesta ideia, numa grandíssima exploração que existe neste mundo da juventude. O que é que eu quis dizer-vos até agora? Duas coisas. É que agora a juventude existe.
E esta juventude fala uma linguagem muito diferente da dos seus pais. Eles até coabitam no mesmo espaço, vivem na mesma casa. Mas os pais estão na sala, o jovem está no quarto. Está separado, está num mundo diferente. E isto é representativo de quê? De que falamos muitas vezes, falamos linguagens diferentes. É? E quem está a trabalhar no mundo dos jovens compreende isso tão bem, tão bem. Todo este enquadramento teórico que eu vos fiz não é teórico em boa verdade, é sentido, é verdadeiro, mas depois é trabalhado, é estudado com investigação, como é óbvio. Agora vou mostrar-vos algumas coisas mais práticas. Como é que são os jovens agora? Hoje, nesta nossa sociedade, eu não trouxe números, mas praticamente quem conhece os meus trabalhos sabem que todos eles são muito baseados fundamentados com base empírica. Desta vez não vos trouxe para não adormecer ninguém e para não estar aqui a complexificar as coisas. Eu diria hoje, os jovens são muito ideologizados. Muito. Este é um problema. Hoje há muitas ideologias e os jovens, o feminismo, o veganismo, o animalismo, LGBT, género, podíamos continuar por aí fora. Não é? Um conjunto de ideologias que estão aí em força, mas que os jovens escorregam e eles vão nesta linguagem, muitas vezes sem refletir. Eu depois, se houver tempo para perguntas e respostas, posso contar-vos uma outra história concreta, específica, com os jovens que eu tenho vivido nestes contextos. Os jovens são individualistas numa sociedade do indivíduo, centrada em si próprio, muito centrada em si, não é? Propensos a mudar com rapidez e de forma imprevisível. Olha, eu amanhã vou ao passeio. Chega só o dia da manhã e então não apareces. Ai, desculpa. Mas que há algum problema? Não. Mas olha, decidi não ir. Mas porquê é que decidiste não ir? Tiveste algum problema de noite? Alguma enxaqueca? Não. Decidi não ir. Pronto, está bem, eu respeito. É uma mudança. Mas a gente tem que compreender. E depois, passado só uma semana ou 2 semanas, é que vimos realmente a compreender o que é que ali se passou, não é? Relações muito passageiras. Os jovens. Então, Paulo, a Maria está bem? A Maria? Então, disseste-me que namoravas com a Maria, eu conhecia a Maria na semana. Não, isso já passou. Desculpe lá, Paulo, eu não queria ofender, mas... Está bem, era só para saber a ver se estavas bem, tu e a pessoa com quem namorava. Pronto, está bem. Tá. Obrigado pela sua preocupação, mas de facto já não é com a Maria que eu namoro. Incapazes de manter a mesma identidade por muito tempo. Outra grande questão esta. O problema não é consumir. Percebemos onde é que isto nasceu, não é? O problema não é consumir. É o desejo insaciável de continuar a consumir. Saíram umas Nike novas. São aquelas que eu vou comprar. Mas daqui a 15 dias eu passei na montra e vi as novas Adidas que não sei o quê. Eram mesmo estas que me faltavam. E aquelas ali já são... Não, o argumento é sempre, não serviam. Comprei, mas estavam muito apertadas. Há sempre um argumento para quê? Para mudar. O argumento para comprar. O argumento que justifica as nossas coisas. Procuramos sempre argumentos para justificar os nossos comportamentos. E como é a nossa sociedade? 2 ou 3 notas. Poder-se dizer assim, de uma forma profundamente resumida, mas isto é o mundo da Sociologia 1, da Sociologia 2, em que eu estou habituado, não é? Que alguns de vós maturais conhecem. Como é que é a nossa sociedade hoje? Nos tempos antigos, o modelo era, por assim dizer, ser perfeito. Nas sociedades antigas, o modelo formativo. Na sociedade, no Renascimento, o grande modelo de formação era a harmonia, procurar a harmonia.
Na década de 70, 80, o ideal da formação era sermos criativos. Nasceu muito do pensamento criativo. Hoje é sermos criativos e críticos. É o grande modelo da sociedade de hoje. O grande modelo da sociedade de hoje é exatamente esta ideia. Sermos, por um lado, críticos e, por outro lado, sermos criativos. Há muita gente que até entrega o seu cartãozinho, não é? Quando vai ao lado, entrega o cartãozinho, a gente vê criativo. O que é que tu fazes? Sou criativo. Então, está bem. Olha. E a gente respeita. Antigamente, olha, se trabalha na empresa X ou empresa Y, hoje o que é que faz? É criativo. É? Pronto, está bem. Esta é uma característica. Mas o que é que isto quer dizer? Isso é o que me interessa. É o que é que as coisas querem dizer. O que isto quer dizer é essencialmente que vivemos na sociedade. Digo reaprender, porque para caminar juntos siempre es importante mantener el pensamiento incompleto. Yo le tengo alergia a los pensamientos ya completos y cerrados. Y es propio del Espíritu Santo hacerse el encontradizo, pero esto es posible cuando nuestro pensamiento es incompleto. Cuando es completo no funciona. Cuando uno cree saberlo todo, el don del Espíritu no puede ser recibido. Cuando uno cree saberlo todo, el don no nos educa, porque no puede entrar en el corazón. Por que é que eu fui buscar isto? Porque vivemos na sociedade do conhecimento. E a sociedade do conhecimento é uma sociedade débil, que não está, ela tem consciência que não está completa. Por isso é que eu fui buscar as palavras de Santo Padre. Vivemos na sociedade do conhecimento, que é por natureza uma sociedade que conhece a importância da ignorância, que sabe que não sabe tudo, que é a sociedade da incerteza. Porquê? Porque não conhece as variáveis do futuro. Então aquilo que importa na sociedade de conhecimento é o saber que nela se venera. E o saber que se venera na sociedade de conhecimento é um saber que já não parte da prática como antigamente. Antigamente quem é que tinha o saber? É quem punha as mãos na prática. Hoje não. Hoje quem tem o saber é o conhecimento do processo. Então, o saber típico da sociedade de conhecimento, que é um saber incompleto, um saber que se reconhece auto-ignorante, um saber que se reconhece muito inseguro, muito à procura. Isto é próprio da sociedade de conhecimento, não é? É também uma sociedade em processo. Esta sociedade é aquilo a que se pode chamar uma sociedade. Vivemos em sociedades inteligentes. Outra característica das sociedades modernas, das sociedades inteligentes. Nós passamos e a luz liga. Passou e a luz desligou. Não era para rimar, mas rimou, não é? A luz desligou. O que é isto? Nós não sabemos como é que esta coisa funciona, mas sabemos que ela funciona. Ou seja, típico das sociedades inteligentes é precisamente isto. Nós não sabemos como é que elas funcionam. Eu gosto de ver, sabem quando? É aquela ideia das pessoas que, muitas vezes, vamos daqui até ao Porto, por exemplo, e vemos um ou outro carro na estrada, vamos daqui para Lisboa, não é? E vemos alguns carros que avariam na estrada. Antigamente, o que é que se fazia? Havia sempre um fino, o homem, habitualmente era o homem, saía do carro, ia ao motor. Eu cá percebo disto, calma, e tirava a varinha do óleo e a água, não sei se percebia, e o carro ficava na mesma ali, mas dava sempre aquela ideia de perceber, saía sempre do carro, para mostrar que ele percebia que... Hoje alguns podem sair do carro, mas aquilo é de tal forma blindado, aqueles motores, que não se percebe nada. É uma sociedade inteligente, ou seja... Aquilo funciona, nós é que não sabemos como é que aquilo funciona. Nós, o senso comum, a comunidade, a sociedade, nós não sabemos. É típico. Por exemplo, olhem agora, os mísseis. Os mísseis. A minha reflexão, quando eu vi estes 300 e tal mísseis, não sei o quê, os drones todos a cair. Sobre Israel, o que é que eu pensei? Esta coisa dos mísseis telecomandados é incrível. Eles corrigem a rota à medida do vento, da chuva, do ar, não sei o quê.
que inteligência que aquilo tem. Nós não sabemos como é que aquilo funciona, mas que aquilo vai ao sítio certo, parece que sim. E parece que faz estragos. Não é? Sociedades inteligentes. Vivemos em sociedades inteligentes. E a inteligência está aí em força e veio para ficar, como sabemos. Esta inteligência das coisas está aí e está aí em força. Vivemos também sociedades profundamente, sociedades da informação. Não é? Do tempo acelerado, as sociedades de redes avançadas, as sociedades do tempus fugit, não é? Da sociedade em que tudo é para ontem. Nada do que eu estou a dizer é novo, só estou a sintetizar coisas que todos nós sabemos. Ou seja, vivemos numa onda acelerada que é estupenda, que é uma maravilha, que é uma grande riqueza. Não pensem que não é. Eu penso que esta sociedade que nós estamos a viver é uma maravilha para a Igreja. É um dom para a Igreja, porque é uma sociedade incompleta. É uma sociedade que toma consciência de que precisa de alguma coisa mais. Eu começo a fazer já a travessia para aquilo que a seguir vamos falar, que é sobre a Igreja. Mas a minha grande questão é, e até que ponto é que a Igreja está preparada para esta sociedade? Porque eu creio que esta sociedade, de facto, é muito boa. Não é má, contrariamente àquilo que se vai ouvindo. Quais é que são os desafios que a Igreja, que os jovens colocam à Igreja? De uma forma muito resumida. Eu tive a felicidade de trabalhar naquele sínodo em 2018 sobre os jovens, a fé e o discernimento vocacional. Não é? Resumi, foi eu que trabalhei o texto final, que depois foi apresentado à CEP, à Conferência Episcopal, e por isso conheço muito bem esta questão. E no número 166 daquele documento final, lê-se uma coisa na qual eu me revejo bastante. Os jovens pediram uma igreja alta, mas muitos dos jovens abandonaram esta igreja. Porquê? Porque encontraram mediocridade, presunção, divisão, corrupção, e poderíamos continuar. Não são minhas as palavras. São do documento sinodal final, que foi para o Vaticano. Não é o português, é o último. É? No número 166. Todos podemos ver em casa. Quer dizer, então, que, em boa verdade, porque é que os jovens se afastam da igreja? É por causa da sociedade? Eu aí tenho muitas dúvidas. Tenho muitas dúvidas. É porque eu acho que nós não estamos à altura. Nós não estamos à altura. Nós não sabemos dialogar com os jovens, não sabemos estar na comunicação social, não sabemos comunicar devidamente, nós não sabemos conversar, criar relação, não sabemos. Há uns tempos, uma irmã, não sei se devia dizer esta história, não é irmã, vamos dizer irmão, pronto. Alguém me dizia, olha, ó Sr. Padre, eu gostaria muito de ajudar na pastoral universitária. Digo, estupendo, que maravilha, o que nos faz falta é pessoas, educadores que eduquem, é pessoas que acompanhem, acompanhadores que acompanhem, é isso mesmo. Se ela olha, em que dia é que eu posso vir? Eu disse, irmã, para trabalhar com jovens a pergunta não é essa. Essa pergunta fazia-se há 50 anos atrás. Não é em que dia posso vir. Trabalhar com jovens é estar. É estar sempre. A irmã quer dormir aqui. O irmão quer dormir. Faz de conta que não é irmã. Quer dormir aqui. É que se quiser dormir aqui, ouça, se quiser trabalhar com jovens, tem que perceber quem é. Tem que perceber o que é que eles são. Isto é, não é que a irmã se vai meter, não é que o irmão se vai meter na vida deles. Não se vai meter na vida deles. Nunca. Mas tem que ganhar a confiança deles. Até que um dia eles a vão procurar. Para dizer que o exame correu mal, que tiveram uma zanga com o namorado, que os pais puseram-nos fora de porta, que estão na droga, que andam alcoolizados, que os seus pais são muito bons, mas que ele está numa ruptura total com etc. Ou seja, tem que vir para estar e depois criar relação com os jovens.
Então não me pergunte quando é que vem. Venha sempre que quiser. A partir dali, o irmão não apareceu. Viu que de facto aquilo era custoso, que pesava muito, que não é fácil. Porque parece que porque há muitos dias em que se está ali e... Cuidado, hoje não vou falar. Já vi que na tua cara estás mal disposto. Não se pode falar com aquele jovem. Hoje só se diz bom dia. Pronto, olha, só se diz bom dia. Hoje só se sorri, já não está mal. Amanhã é o jovem que diz, então não diz nada hoje? Pronto, foi ele que disse. E começa a relação. E começa a confiança. E muitas vezes é isso que os jovens encontram na igreja. É esta relação do que nós estamos a falar. Não é? É ao contrário. Ainda continuamos à espera que eles venham. Como é que deve ser a igreja? Qual é que deve ser a presença junto dos jovens? Eu creio que são 5 palavrinhas. Este número 57 é brutalmente importante. 5 palavrinhas que toda a gente devia saber de cor e salteado. Começa por um A, autenticidade. Começa a seguir por um E, exemplar. Depois temos um C, a igreja que é corresponsável. Depois voltamos a ter um C, a igreja que deve ser competente. E depois temos um S, a igreja solidária. Isto é importante. Ou seja, 5 palavras que os jovens pedem à igreja. Pedem que a igreja seja autêntica, que seja exemplar, que seja competente, que seja corresponsável e que seja solidária. É isto que os jovens pedem à igreja. Então, se é isto que os jovens pedem à igreja, cada um de nós cada um de nós, e em grupos, e em paróquias, devemos pensar, mas é isto que a igreja, em boa verdade, dá aos jovens? Os jovens encontram autenticidade, encontram exemplaridade, encontram competência. Competência. Eu sei o que é que está a sair. Eu sei o que é que o Santo Padre tem dito. Ou eu estou a falar de coisas que muitas vezes foram do século passado e eu estou a transmiti-las hoje. Coisas aberrantes que muitas vezes acontecem. É? Não. Será que há competência, corresponsabilidade e depois a solidariedade? Isto tem muito a ver com aquilo que nós estamos a viver agora, com o sínodo, não é? Estamos a terminar. Tudo começa pela força do Espírito Santo, depois esta ideia do orar, do escutar, do dialogar, do discernir. 4 palavras que criam uma dinâmica, não é? Uma dinâmica que depois levam a que, em grupo, no fundo se erre menos, porque nos aconselhamos mais e melhor uns com os outros. Eu tenho a graça de estar há 17 anos na pastoral universitária. 17. O meu filho tem 17 anos. 17 anos. É pastoral universitária, como ela cresceu aqui, o centro pastoral, não é? 17 anos. É um filho já graúdo, com muita responsabilidade. Eu não tomo uma decisão. Estão aqui vários elementos de lá que sabem disso. Eu não tomo uma decisão sozinho. Não tomo uma decisão sozinho. Acreditem. Mas tomo uma decisão sempre acompanhada. Acompanhada com a equipa alargada, com a equipa um bocadinho mais restrita, de universitários, sempre à nossa volta, a pensar como é que vai ser, como é que não vai ser, o que é que se põe nas redes, o que é que não se põe, tudo muito selecionado, a imagem muito cuidada, muito cuidada. Não é uma coisa feita em cima do joelho, acreditem, vejam. Não é uma coisa em cima do joelho. O texto não tem um erro. Procurem, vão vendo. Não tem. Porquê? Porque passa por 3, 4 pessoas antes de ser publicado. Parece uma coisa feita em cima do joelho. Não é. As coisas que parecem que são feitas em cima do joelho não podem ser nos dias de hoje. Os jovens exigem-nos.
Isso dá muito cansaço, dá, mas muito, muito cansaço. Não se vê as coisas, podem não se ver. Mas para quem é sensível, para quem percebe, diz assim, calma, porque há frutos. E os frutos são talvez muitos corações que vão ficando presos, agarrados, a perceber uma igreja um bocadinho diferente, que vai sendo anunciada, que vai sendo testemunhada, sempre profundamente aberta, mas preparada. É? Estão aqui alguns jovens do centro pastoral. Depois, algumas ideias que queria deixar aqui que eu creio que são sensíveis. Não as encontro em lado nenhum. Escrevi-as, não é? Que é ouvir e ver com empatia. Creio que no mundo da juventude é determinante. A familiaridade com Cristo é óbvio. Os jovens percebem se há ou se não há Cristo no coração da equipa, do sacerdote. As pessoas percebem. Não é? Deixar que eles sejam protagonistas. Mas nós temos que estar sempre por trás. Sempre, porque senão a coisa descarrila. E por mais que a gente confie, temos que perguntar tudo. Sempre. Até parece que não estamos, mas temos que estar sempre por trás. Mas o protagonismo é sempre deles, porque eles têm ideias profundamente criativas. Uma pedagogia capaz de interpelar. Discípulos bem formados, procurar aquela questão de que tínhamos falado há bocadinho, boa formação. Rumo às periferias. Uma das coisas que os jovens são mais sensíveis é isto, é irem para as periferias, trabalhar com povoações, com grupos desfavorecidos. Espaços de interação para maior interação, creio que são muito necessários que eles existam. Há um sociólogo alemão que diz que as sociedades dependem das decisões que tomamos. Eu peguei nesta ideia, coloco-a aqui somente para pensarmos que a sociedade em que nós estamos, a igreja em que nós estamos, depende das decisões que nós, enquanto igreja, cada comunidade, cada paróquia toma, depende das nossas decisões. Estou profundamente convicto disso, individualmente e depois em grupo, como é óbvio. Devemos anunciar o Evangelho com a linguagem que os jovens compreendam. Foi tudo aquilo que eu fui dizendo durante este tempo e agora vem o slide principal, que é este. Obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado.